O Botafogo comunicou oficialmente na noite desta terça-feira que Bruno Lage não é mais o treinador do clube. Lúcio Flávio, auxiliado por Joel Carli, vão comandar o time no clássico contra o Fluminense na próxima rodada pelo Campeonato Brasileiro. O futuro ainda é uma incógnita. Não se sabe se Lúcio Flávio, se a dupla, vai permanecer até o fim do torneio. Fato é que a demissão do Bruno Lage e mais uma oportunidade para o Lúcio Flávio nos trazem algumas reflexões que eu gostaria de passar para você, torcedor, e entender também os prós e os contras que pode nesse momento trazer ao ao dar mais uma chance para o Lúcio Flávio. Mas antes eu queria falar sobre o Bruno Lage, um treinador português que veio com uma grande expectativa após a saída do Luiz Castro para o Al Nassr da Arábia Saudita. O treinador que passou por Premier League, Wolverhampton, campeão português com o Benfica, prestígio internacional. Um técnico que eu sempre gostei das ideias táticas que ele tem. E aos poucos a gente foi percebendo o trabalho do Bruno Lage no Botafogo. Só que aos poucos também a gente foi percebendo que o trabalho, ou melhor, os resultados e desempenhos foram caindo. E caindo de forma contínua, ladeira abaixo. Aos poucos a gente viu o Botafogo ser eliminado da Sul-Americana, perder pontos bobos no Campeonato Brasileiro, perder pela primeira vez em casa no Brasileirão desse ano, num clássico contra o Flamengo, perder 3 vezes seguidas no campeonato, 4 contando com a eliminação na Sul-Americana, e ficar 5 jogos sem uma vitória, que é o que está nesse momento o Botafogo. Tem um desempenho que piorava cada vez mais. Botafogo foi perdendo a sua identidade. Foi caindo o seu rendimento. Uma equipe que antes com o Caçapa, com o Luiz Castro, era uma equipe muito vertical. Seja com a bola nos pés ou contra-atacando, que utilizava muito o jogo pelos lados e que controlava a partida sem a bola, manipulava os espaços para o adversário ir para esse espaço, roubar a bola e conseguir contra-atacar. E quando estava propondo o jogo, era passe vertical a todo momento, para frente, incomodando e empurrando o adversário para trás. Quando o Bruno Lage chegou, ele disse que não mexeria em tantas coisas assim, ou melhor, não mexeria. Que não havia sentido mexer no que estava dando certo. Só que aos poucos o seu discurso foi mudando, e eu entendi concordar é diferente. Ele disse que gostaria que o Botafogo tivesse o controle da partida a partir da posse, com a bola nos pés, porque os adversários iriam baixar as linhas de marcação e obrigar o Botafogo a propor o jogo. E o Lage tentou implementar isso, e de certa forma fazia sentido. Só que o Bruno Lage acabou não conseguindo fazer o Botafogo controlar a partida com a bola nos pés, e muito menos sem a bola nos pés, que é o que o Botafogo fazia. E o Botafogo passou a ser controlado contra qualquer equipe que atuava. Perdeu a sua identidade, o seu ponto mais forte. Bruno Lage teve declarações muito questionáveis em coletiva. É só ver o que ele fez após o clássico contra o Flamengo. Após ele ter tomado decisão muito questionável ao colocar o JP como titular na lateral direita para marcar o Bruno Henrique num clássico tão importante, tendo até então o cara da posição de Plácido no banco de reservas, 100% à disposição fisicamente também. E acho que a passagem do Bruno Lage foi marcada por decisões muito questionáveis, que a gente bateu na tecla aqui várias vezes. Quem acompanha o canal sabe que a minha principal crítica ao Bruno Lage eram por escolhas que ele tinha.
A questão da lateral direita, insistência com o Júnior Santos no time titular, Carlos Alberto não recebendo mais oportunidades. Aí uma questão ou outra de um jogo esporádico, como no clássico, na partida contra o Corinthians, em que ele tinha um jogador a menos e sabendo que o Renato Augusto ia entrar na segunda etapa, ele manteve o Eduardo marcando como um volante pelo lado direito de defesa do Botafogo, lado esquerdo de ataque do Corinthians, onde o Renato Augusto atua. Naquele momento o Botafogo precisava mais de pegada na marcação no meio campo. E a gente viu que o gol do Corinthians saiu com iniciação do Renato e gol por aquele lado. E a bucha que estourou foi a decisão, mais uma decisão, de colocar o Tiquinho no banco de reservas. Eu entendo, eu não concordei, tá, com o que ele falou na coletiva, mas eu entendi que ele optou por colocar o Diego Costa, que é um centroavante que eu também gosto muito, apesar de ter características bem diferentes do Tiquinho. Um outro cara vitorioso, com prestígio internacional, Premier League, La Liga. Só que nesse momento, nessa situação do líder do campeonato, não se tira o artilheiro e melhor jogador do Brasileirão. Tanto que nas últimas partidas o Botafogo teve muita dificuldade para fazer gols. E você tirar o artilheiro do Campeonato Brasileiro, colocar ele no banco de reservas, é você, de certa forma, ser irônico. E não à toa, o Lage colocou ele na segunda etapa e a gente viu o que o Tiquinho foi capaz de fazer, não só com o gol, e como ele é diferente, como ele gera jogo, como ele constrói, como ele tem o melhor pivô do Brasil. A passagem do Bruno Lage não foi boa. Vai ter gente que vai bater na tecla de tempo de trabalho, e é uma coisa que eu valorizo muito. Mas o tempo de trabalho, ele é dado quando há uma correlação muito forte entre treinador e jogador. Quando você acredita nas ideias do treinador. E o Botafogo acreditou de certa forma. Só que o Bruno Lage não correspondeu para os jogadores, com os jogadores, para o clube. Porque a gente viu a relação se estremecendo. Vazaram informações. Uma informação oficial que saiu ontem é de que cerca de 10 atletas foram questionar a decisão do Bruno Lage ao John Textor. E será que os jogadores também não foram questionar outras decisões ou outras coisas que Bruno Lage supostamente teria feito? Porque a informação oficial é que a gente tem é que o Bruno Lage treinou a semana toda com o Tiquinho no time titular e na pré-eleição decidiu sacar o Tiquinho e colocar o Diego Costa nos 11 iniciais. A gente percebeu os jogadores de certa forma distantes do Bruno Lage após o apito final na partida contra o Goiás. Tem uma coisa que eu bato muito na tecla dos treinadores da nova geração, independente da nacionalidade. É que alguns, para não ser talvez injusto, alguns têm ideias muito boas, táticas sobre futebol, e que eu aprovo e gosto muito. E que é um assunto que a gente fala bastante aqui no canal. Mas uma coisa que é fundamental para você conseguir impor as suas ideias e jogadores comprarem essa ideia, é você ter uma forma de gerir grupo muito boa. De você saber se relacionar com pessoas, de você saber manter critério. E vejo que alguns treinadores dessa nova geração não têm isso. E não só treinadores que vêm trabalhar aqui no futebol brasileiro, ou que são brasileiros, que trabalham em grandes centros na Europa também. Não adianta, você pode ter as melhores ideias, mas se você não souber se relacionar com pessoas, não vai rolar, não vai dar certo. Se você não tiver critério, não mostrar para o atleta que essa é a sua forma de trabalhar, e você, de certa forma, vai ser um tanto quanto
é difícil falar, né? Mas vai mostrar uma certa meritocracia dentro das suas escolhas? Não vai rolar, cara. Não vai dar certo. Porque o jogador é humano. O jogador não é robô. O jogador não é que nem que a gente aqui faz no canal. Faz uma mesa tática e vai montando e vai mexendo com base no que a gente quer. Dentro de campo a história é diferente. O treinador precisa convencer o atleta e precisa mostrar para ele que a ideia que ele quer é a melhor para o jogador. Não me parece que isso aconteceu. E de certa forma, não sei se dá para dizer se foi a melhor decisão demitir o Bruno Lage, mas me parece que o Botafogo não ia ter uma evolução nas próximas 13 partidas que tem pelo Campeonato Brasileiro.